A paz, irmãos. Que domingo lindo, não é? Eu não sei aonde você está no Brasil ou em outras nações da terra, mas aqui em São Paulo o dia está maravilhoso. Que o Espírito Santo de Deus entre em sua casa e toque em sua vida para que você tenha uma experiência maravilhosa com Ele nesta manhã. Ou durante vários horários do dia, eu não sei quando você receberá essa ministração, mas que o Espírito Santo de Deus toque você e traga algo novo através dessa mensagem. Eu começo hoje uma série que fala sobre Atos. Eu estou baseando todas as mensagens no livro de Atos. E hoje eu vou falar sobre Atos do Espírito Santo. E eu quero começar com palavras do Max Lucado, que é um autor, um pregador, que tem muito conteúdo. E ele disse assim, que o mágico do filme O Mágico de Oz, ele diz para você olhar dentro de si, para você se encontrar. Quando você olha dentro de si, você encontra você mesmo. Mas Deus, Ele diz para você olhar dentro de você mesmo e encontrar o Espírito Santo. E esta é uma escolha que você pode fazer. Que você escolha agora encontrar dentro de você o Espírito Santo. Mas eu vou começar a falar sobre o Espírito Santo, porque daqui a algumas semanas nós celebraremos a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes foi a descida do Espírito Santo. Nesta festa aconteceu a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e depois sobre todos aqueles que crêem em Jesus Cristo. E hoje nós vivemos nessa dispensação, na dispensação do Espírito Santo de Deus. Então nos preparemos para o Pentecostes. Depois da Páscoa, não é? Quando nós celebramos a Páscoa, nós contamos 7 semanas. E no 50º dia, nós celebramos Pentecostes. E todos os anos nós fazemos isso. Sabe por quê? Porque todo ano é um tempo novo, é uma oportunidade para termos uma experiência nova com o Espírito Santo. Então venha nessa busca conosco, venha buscar algo novo do Espírito Santo. Este é o tempo do Espírito Santo, essa é a dispensação do Espírito Santo de Deus. Como nós podemos identificá-lo, quem Ele é, como discernir o seu agir, o que Ele faz, como se relacionar com Ele, que é uma pessoa, não é? Essas são algumas perguntas recorrentes que a gente faz e sempre nós encontramos as respostas na palavra de Deus para que nós possamos então intensificar o nosso relacionamento com o Espírito Santo, o nosso relacionamento com Ele e através deste relacionamento aquecer o nosso coração para que nós possamos aumentar cada vez mais a nossa fé. Amém? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Espírito Santo é uma companhia constante. Em João 16:7, né? A partir no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, tem ali o relato da conversa de Jesus com seus discípulos, ele instruindo acerca das últimas coisas que ele estaria vivendo com eles e também o seu futuro breve, né? O que eles passariam. Então eu vou fazer aqui, quando eu for citar, um paralelo entre as últimas palavras de Jesus e os seus acontecimentos. Ou seja, o cumprimento daquilo que ele falou quando ele teve essa última conversa com seus discípulos. E ele diz assim em João 16:7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Aqui Jesus está dizendo, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele fala sobre o Consolador, ele fala do Espírito Santo. E essa palavra Consolador, no grego, é parácletos, não é? E eu não acho que Consolador seja a melhor versão. Sabe qual é a melhor versão para parácletos?
é advogado. O que é vogado? Vogado é chamado, ad é do lado. Então o Espírito Santo é chamado para estar ao lado, ao nosso lado. Por isso que eu digo que ele é companhia constante. Ele é convocado para estar ao nosso lado. Ele é alguém que pleiteia a nossa causa, né? Com o outro, com Deus para nos ajudar. Ele também no sentido mais amplo, ele é o ajudador, o amparador, o assistente, alguém que presta socorro. Então quando você pensar no Espírito Santo, você até pode pensar em consolador, mas consolador não abrange o que ele é. Porque ele consola também, mas o que ele é uma companhia constante. Por isso, meu querido, minha querida, nunca se sinta só. Porque Jesus ele foi para o Pai, mas ele enviou aquele que seria a companhia constante. Quando Jesus disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele cumpre essa promessa através do Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que é a nossa companhia constante. A gente sempre imagina figuras, não é? E quando nós imaginamos Deus Pai, a gente imagina o Deus Todo-Poderoso no seu trono, acima nos céus, comandando todas as coisas, não é? Com grande maestria, com poder, com majestade, com beleza. A gente imagina Deus assim, o Deus Pai. O Deus Filho, que é Jesus, a gente imagina o homem vivendo entre os seus discípulos, vindo até nós. E a gente imagina uma figura humana que hoje está sentado à destra do Pai, não é? Mas o Espírito Santo, como que você imagina o Espírito Santo? Não é? A palavra de Deus não fala que ele é uma figura, mas ele é uma pessoa, ele é alguém que está com você. E que a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, ele passa a habitar em você. Então você tem que imaginar o Espírito Santo como uma pessoa que te faz a companhia constante, o Deus Todo-Poderoso que não te deixa só, mas que te empodera, que te ajuda em todas as circunstâncias da sua vida. E neste tempo, meu querido, a gente precisa entender isso. Porque no isolamento social, muitas vezes nós nos sentimos sós, né? A gente tinha uma dinâmica, uma rotina de sair, conversar, se relacionar. E muitas vezes quando estamos em casa, não é, com poucos familiares, algumas pessoas sozinhas, você se imagina só e parece que falta algo. Pois eu quero te dizer que é uma oportunidade grande para você buscar o Espírito Santo. Para você acioná-lo, para você olhar para ele, para você senti-lo, para você pedir uma experiência nova com ele. Não é? Eu tenho buscado isso nessa quarentena, nós já estamos há 1 ano. Não é, vivendo essa realidade entre ficar em casa isolado, sair parcialmente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho tido uma experiência profunda com o Espírito Santo. Então, meu querido, busque essa experiência com o Espírito Santo. Ouça a palavra, tenha um tempo de oração. É hora de você entender que você não está só, mas tem uma companhia aí. A companhia de Deus que se expressou através do seu Espírito, descendo dos céus e vindo até nós para completar essa obra de comunhão. Porque Deus, o Criador, enviou a Jesus para que através dele você voltasse a Deus. E o Espírito, que é Deus em você, o teu companheiro constante, te leva até o Senhor Deus, até o Deus Pai, através desse relacionamento. Isso é muito importante. Então busque agora experiências inefáveis com Ele. Vocês sabem que eu saí dessa primeira quarentena que tivemos o ano passado, né? Com o desafio de
fazer um culto aqui, não é? De ministrar no meu canal do YouTube e tantas outras coisas espirituais que Deus me deu como desafio. Qual é o desafio que Deus tem te dado neste tempo na sua vida espiritual? Busque a Deus, seja desafiado por Ele, aumente esse relacionamento de intimidade, porque Ele enviou o seu Espírito Santo para isso, para que você não se sinta abandonado, mas para que você se sinta religado com Ele, através da manifestação de Deus em seu Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é aquele que nos traz poder. O poder de Deus se manifesta através do Espírito Santo. Jesus, ele não começou o seu ministério antes de ser batizado pelo Espírito Santo. Ele foi batizado por João e depois o Espírito Santo desceu sobre ele e o envolveu para o empoderar para os seus 3 anos de ministério. Então, em primeiro lugar, a gente discerne isso, a gente constata isso, que o Espírito Santo é aquele que nos traz poder. Em primeiro lugar, para falar sobre as coisas de Deus com autoridade. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, se cumpriu uma palavra que Jesus ministra lá em João 14:12, que diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aqui Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, vocês farão obras maiores do que eu. E Jesus Cristo foi reconhecidamente alguém que pregava com autoridade. Foi tão tremenda a autoridade que ele exercia através de suas palavras, que todos os religiosos da época o invejaram. Porque ele tinha, através de suas palavras, ensinamento, autoridade. E o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, gerando uma grande intrepidez em suas vidas. Em Atos 2:1-4, relata este acontecimento que o Espírito Santo veio e trouxe essa intrepidez. E diz assim a palavra: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:11 diz assim, que eles falavam em outras línguas, e tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, todas aquelas nações que estavam presentes, entendiam as palavras daqueles apóstolos, porque eles falavam em suas línguas. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Foi aquilo que aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali de todas as nações congregadas, judeus e prosélitos, ouvindo aqueles apóstolos falarem em suas próprias línguas. Foi uma manifestação tremenda do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo veio naquele recinto onde estavam reunidos os apóstolos, veio um grande som, como de um vento impetuoso. Primeiro veio um som, depois veio a manifestação de línguas, como que de fogo sobre cada um deles, os envolvendo, e eles começaram então intrepidamente proclamar as grandezas de Deus. E todos aqueles ficaram maravilhados, porque ouviam em suas próprias línguas aqueles apóstolos falar sobre as grandezas de Deus. E a autoridade era tanto, e o poder era tanto em suas palavras, que ali naquele momento, quase 3.000 pessoas se converteram. E eles começaram a indagar, que faremos então para ser salvos? E eles disseram que eles deveriam crer em Jesus e serem batizados, e assim aconteceu. Então, meu querido, neste tempo, muitas pessoas vão precisar de uma resposta. E o Espírito Santo tem que se manifestar em mim e em você com este poder, para que você responda
anda com autoridade, com fé, com fervor. Aqueles que estão precisando da presença de Deus, da resposta de Deus, do socorro de Deus. Amém? Mas o Espírito Santo também nos empodera, ele traz poder para vencermos os nossos medos. Aqueles homens foram então intrépidos, porque venceram a limitação do medo. Jesus predisse que isso aconteceria em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É incrível que os apóstolos venceram os seus medos. Vocês lembram quando Jesus foi preso? O que aconteceu com os apóstolos? Com exceção de João, que acompanhou Jesus em todo o processo até a sua crucificação, os outros 10, porque Judas abandonou, os outros 10 sumiram, se espalharam e esconderam porque tiveram medo. Pedro acompanhou a Jesus, mas quando ele foi indagado por 3 vezes, este daqui era um dos seus discípulos. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele ficou com medo de ser morto, de ser castigado como Jesus estava sendo. Eles ficaram atemorizados, mas Jesus disse: eu vou trazer uma paz sobre você tão grande, que o seu coração não será atemorizado. Como isso aconteceu? Quando o Espírito Santo desceu. Aqueles homens que tiveram medo e fugiram, agora estavam cheios de intrepidez, como relata lá no Atos 4:13, que diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aqui, depois que Jesus ressuscitou e ficou com eles, instruindo, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles estavam então cheios de intrepidez. E por 2 vezes, Pedro foi levado diante das autoridades religiosas. E a primeira vez que ele foi lá levado, ele explicou tão bem o que havia acontecido, como eles haviam negado Jesus, como eles haviam entregue, o entregue para que ele fosse morto e assassinado, como que eles negaram o próprio Cristo, o próprio Messias que veio até eles. E ele falou com tanta autoridade, que aquele que um dia fugiu com medo, estava ali dizendo, declarando as verdades na cara daqueles líderes que haviam levado a Jesus à morte através dos romanos. Eles não se sentiram ameaçados. Pedro chegou a ser preso. E aí a gente conhece aquela história que o anjo apareceu e os libertou da prisão. E eles voltaram e começaram a pregar com intrepidez e não se intimidaram. Em Atos 4, 29 e 31 relata a intrepidez que eles estavam, porque depois que eles foram presos, açoitados, presos e soltos, eles oraram com intensidade para que pregassem ainda mais. E a palavra de Deus nos diz assim, eles orando a Deus: agora, Senhor, olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles então, mesmo tendo sido arguídos, mesmo tendo sido intimidados pelas autoridades, mesmo tendo sido açoitados, mesmo tendo sido presos, eles aí, depois de tudo isso, eles reuniram e oraram para que ainda mais o Senhor desse a eles intrepidez para pregar o Evangelho. Meu querido, nós vamos precisar do Espírito Santo neste tempo, porque o cerco está chegando, não é? A gente percebe que as nações, as autoridades estão contra o povo de Deus, estão contra a igreja de Jesus Cristo. O cerco vai aumentar
não é a nossa perseguição, como diz lá no Salmo 2, as nações e os seus reis se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. E hoje eles estão fazendo isso, se levantando contra a igreja. Então agora é tempo de pedir intrepidez para falar. Porque os dias estão se findando e o prazo vai acabar. Então agora a gente precisa pedir desse poder, dessa autoridade, dessa intrepidez. Nós temos que buscar o Espírito Santo de poder, que nos empodera a vencer os nossos medos. Porque Satanás vai começar a rugir como leão. E se nós não ouvirmos a voz do Espírito e ouvirmos a voz dele, a gente vai ficar atemorizado. Mas se nós ouvirmos a voz do Espírito e formos cheios da sua presença, nós teremos intrepidez para este tempo. Oh, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre a nossa vida. Senhor Deus, transforma-nos agora. Enche as casas, enche as vidas. Tira todo medo, toda ansiedade, todo medo do futuro. Todo medo, Senhor Deus, da escassez. Todo medo da realidade que estamos vivendo. Senhor Deus, aqueles apóstolos, os primeiros apóstolos, viveram grande perseguição e ficaram firmes. E nós 2000 anos depois estamos aqui porque aqueles homens pagaram o preço. Senhor Deus, nós vamos precisar pagar o preço. Eu preciso pagar o meu preço. Você precisa pagar o seu preço, querido. O seu preço de busca, de santificação, para se empoderar no Senhor, para ser um instrumento usado neste tempo, porque o Espírito Santo vem sobre nós, vem sobre a sua igreja, como a chuva serôdia que há de cair nos últimos tempos, as chuvas temporãs, as primeiras e as últimas chuvas. Quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, nós ficamos todos felizes. Eu amo esse livro da Bíblia, porque a gente vê o poder do Espírito Santo, a ação daqueles homens, os primeiros homens, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, vivendo com intensidade todas as coisas espirituais. E a gente olha e fica pensando, queria viver isso hoje. Queria viver estas coisas, mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo coisas grandes. Jesus, aquela promessa que ele diz que nós viveríamos coisas maiores, nós estamos vivendo coisas maiores hoje. E se você não está vivendo, meu querido, você precisa buscar o Espírito Santo. Ore comigo agora e diga assim: Espírito Santo, encha a minha vida. Toma lugar na minha vida. Eu sou a casa do Senhor. Enche esta casa é sua, Espírito Santo. Venha tomar todos os lugares. Entra na minha vida, limpa a minha vida, tira todos os medos e me dá intrepidez na tua presença. Amém? Glória a Deus. E também o Espírito Santo nos dá poder para amar. Eu acho que uma das coisas mais importantes para o ser humano é o amor. E Deus, Ele nos ama profundamente. E quando Ele enviou o seu Espírito Santo, a primeira ação do Espírito Santo foi descer sobre os nossos corações e nos inundar de amor. E nos fazer sentir filhos de Deus. É por isso que o Espírito Santo em nós traz um clamor que diz assim: Abba Pai, Paizinho querido. O Espírito Santo nos envolve no amor de Deus a tal ponto que nós passamos a ser instrumentos de amor, não é? Jesus, ele disse, predizendo esse tempo, João 14, 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você sabe que uma das últimas palavras que Deus me deu com revelação para a minha vida foi essa. Deus disse assim para mim: obedeça os meus mandamentos. Porque se você obedecer os meus mandamentos e se santificar, você vai mostrar o seu amor por mim.
Se você mostrar o seu amor por mim, eu o amarei, eu te amarei. E vou me manifestar a você. Gente, eu não tenho maior desejo do que receber a manifestação de Deus em mim, Deus falar comigo. É tão gostoso quando Deus fala conosco. Tem tanta gente que nos busca, né, na internet, nos canais, nas mídias sociais e pergunta: como eu vou ouvir a Deus? Como Deus fala com você, vai falar comigo? Meu querido, se você entender os mandamentos, obedecê-los, Deus vai se manifestar a você. Então santifique a sua vida. Se você pecar, peça perdão, mas santifique. Porque se você buscar a Deus e os seus mandamentos e os observá-los, Deus vai entender que você o ama. E Ele o amará e se manifestará a você. É tempo da manifestação de Deus. Ele se manifestou àqueles apóstolos. Em Atos 5, 29... Não é? Depois que os apóstolos foram tão intimidados para pararem aquela proclamação, sabe o que foi que eles disseram? Pedro disse assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando aquelas autoridades espirituais reunidas, né? Aquele poder, não era só poder religioso não, era poder político da nação de Israel. Quando eles estavam sendo intimidados, e aquelas autoridades disseram a eles: vocês vão parar de falar de Jesus. Vocês vão parar de falar do caminho. Sabe o que eles disseram? Importa obedecer a Deus e não a homens. E essa é a reação, essa é a decisão, esse é o posicionamento daquele que está cheio do Espírito Santo. Porque, meu querido, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Porque hoje nós temos leis, não é? Que por enquanto dá para obedecer, mas o dia que houverem leis restritivas o bastante para nos cercear de pregar o evangelho, saiba de uma coisa: nós vamos ter que dizer desta maneira como aqueles apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque tem muitos homens e mulheres e cristãos em outras nações que estão morrendo por causa deste nome, e nós precisamos viver por causa deste nome. Enquanto Deus não pedir as nossas vidas, vivamos para que este nome seja propagado. Amém? Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo nos enche de amor para amar a Deus a ponto de obedecê-lo nas vírgulas, nos tios, né? Da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, o Senhor diz acerca da sua palavra, que nada passará. Não é nenhum tio, nenhuma vírgula, toda a palavra de Deus se cumprirá. E essa palavra integralmente tem que ser então profetizada, pregada por nós. Mas também esse amor vem para nossas vidas e nos envolve com poder tremendo para que possamos amar um ao outro. Aquele povo foi tão cheio de amor, havia tanta unidade entre eles. Eles viviam diariamente se reunindo no templo, nas casas, fazendo festas de amor. Eles pegavam tudo que tinham, vendiam e distribuíam para aqueles que tinham necessidade. Lá em Atos 4, 32 e 35, fala sobre isso. Da multidão dos que creram era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam seus valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um à medida que alguém tinha necessidade. O amor, a descida do Espírito Santo os envolveu em amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Sabe o que eles faziam? Eles vendiam terrenos, propriedades e colocavam tudo aos pés dos apóstolos. E ali eles dividiam entre eles e nenhum deles tinha necessidade.
Você sabe que em alguns estudos diz que muitas pessoas que se converteram de outras nações, que ali ouviram a mensagem no Pentecostes, alguns ficaram em Jerusalém. Então eles viviam juntos, em comunhão, e cada um supria a necessidade do outro. Nós que estamos agora isolados, cada um na sua casa, pessoas que às vezes não podem trabalhar, que têm dificuldades financeiras, nós precisamos ajudar a cada um. É por isso que na nossa igreja, fechando todas as atividades, não fechou a ação social, porque nós temos que ter essa resposta de amor. Você precisa gastar tempo fazendo uma ligação, orando com alguém, mas ajudando também financeiramente. Você que está aí na sua casa, que nessa quarentena tem um lar, tem um teto sobre a sua cabeça. Você que está conseguindo comer, que tem uma boa alimentação. É hora de você amar o próximo. Será que você tem dado uma cesta básica por mês? Se você não dá, você pode dar. Dê aqui para a nossa igreja, para a nossa associação, para que nós possamos abençoar a outros. Tem pessoas que as notícias acontecem, né? Que a gente vê pessoas abrem a geladeira, só tem água lá. Então esse é o tempo que o poder de Deus tem que vir sobre nós. Nós temos que atender o máximo possível os necessitados. Então, meu querido, não deixe de doar uma cesta básica. Se você é empresário, doe mais. Porque os empresários Deus constituiu para receber uma renda ilimitada, não é? Os assalariados têm uma limitação, mas mesmo assim pode abençoar. Mas os empresários, onde estão os empresários? Empresários têm que doar agora em peso, para que o Senhor possa fazer um grande milagre nas suas vidas. Porque à medida que somos generosos, somos pelo Senhor abençoados, e Ele vai se manifestar na sua vida com uma provisão que você nunca viu antes. Enquanto todos podem estar passando por dificuldade, Deus está esperando você. Deus está esperando este ato que te empodera para amar, para olhar para os necessitados e estender a sua mão. Por isso, meu querido, seja generoso hoje. Faça a sua oferta, faça a sua contribuição, alimente, ajude aquele que precisa. Não seja avarento, não seja tímido nessa área, mas seja intrépido. Faça um voto espiritual, que neste tempo de necessidade você possa ainda doar mais, para que quando você chegar no tempo da abundância, você viva a melhor fase da sua vida. O Espírito Santo está te desafiando hoje através da minha palavra, mas à medida que nós o buscamos, Ele opera em nós as maravilhas. Amém? Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você: busque nessas 7 semanas a ação do Espírito Santo em você. Busque algo novo. Deus é um Deus de novidade. A cada dia Ele faz algo novo. Então ame a Deus, porque Ele vai se manifestar a você através do seu Espírito. Esse é o meu pedido para Deus hoje. Senhor, enche cada vida, enche cada casa, enche a nossa igreja. Que a nossa igreja viva o maior avivamento da sua história agora. Porque o poder das trevas está se levantando. O espírito de morte, as nações e a autoridade têm se levantado contra o ungido de Deus, mas nós vamos em seu nome e nós queremos agir no poder do Espírito Santo, sendo envolvido por Ele para viver as suas maravilhas. Nós queremos andar neste caminho, nós queremos ter o Espírito Santo em nós, em grande medida. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, transforma-nos agora, enche-nos agora. Senhor Deus, aqueça os corações, que o teu Espírito venha como línguas de fogo que aquece, que envolva, que queima todos os pecados, que queime todos os medos, mas que o Senhor venha com poder e autoridade sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Se você está com questionamentos aí na sua vida,
Se você não sabe se você já tem o Espírito Santo ou não, você pode tomar essa decisão agora. O Espírito Santo vem sobre nós e vem fazer habitação em nós à medida que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Se você crê em Deus Pai e em Cristo Jesus que desceu dos céus e que morreu com morte de cruz, para que você, através da fé nele, tivesse os seus pecados perdoados. Se você crê nisso, entregue a sua vida para Jesus agora. Ore comigo, diga assim: Senhor Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Quebra todas as cadeias com o mal. Perdoa os meus pecados. Limpa a minha vida, Senhor Deus. E Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Vem fazer habitação na minha vida, no meu espírito. E me transforma em Cristo Jesus. Amém? Se você já fez essa oração, se você fez essa oração agora, você pode nos acionar através do QR Code que está aí na sua tela. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você, porque se você entregou a sua vida hoje, você vai começar uma caminhada poderosa na ação do Espírito Santo em sua vida. Amém? E para você que já tem Jesus, eu quero que você faça uma oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, entra nas vidas, nos lares e derrama sobre nós um batismo de poder e de amor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a paz do Senhor, que o amor do Senhor e que o poder do seu Espírito seja sobre vida hoje e esta semana em Cristo Jesus. Deus te abençoe.